Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde teremos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente com convidados que vão trazer seu conhecimento e vivência nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e aqui tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. Não se assuste, você logo vai entender porque eu estou deste lado e a Amanda está daquele. Nós estamos chegando no nosso episódio número 23, com justamente Amanda Rodrigues. Aqui tudo se explica. A Amanda hoje é uma convidada. Ela também é host nos outros episódios, mas hoje ela está aqui como convidada. E Raquel Schmidt, sua sócia, na Eloar Produções e Eventos. Com 25 anos de experiência na organização de eventos, e aí, possivelmente, alguns de vocês que estão vendo esse podcast não têm essa idade. Então, vocês vejam o quanto elas já trabalharam nesse tema, né? Hoje, ela é sócia e diretora executiva na Eloar e traz com afinco sua paixão pelos eventos e a priorização da experiência do cliente, assegurando que cada projeto seja único, memorável e profundamente envolvente. A Amanda também é host desse podcast, como você já conhece, e também é sócia da Rica Conexão. Isso tudo permanece inalterável. Só que a Amanda é assim, é intensa, é colérica, então vocês sabem, né? Uma coisa só não é o suficiente na existência de Amanda. E a Rica Conexão, claro, é uma empresa dedicada a elevar a experiência nos negócios. Essa integração inteligente de Amanda entre complexidade de eventos, profundidade da entrega, da experiência do cliente é o que diferencia e impulsiona o impacto que ela causa e também na busca que ela faz junto aos seus próprios negócios e aos negócios de seus clientes. E Raquel é focada no planejamento, execução e entrega de memórias. É produtora de eventos e também sócia da Eloar Eventos. Sejam bem-vindas, Amanda e Raquel. Já devolvo a palavra para vocês, já passo a palavra para vocês. Porque o pessoal tem que se inscrever antes, então você que está aqui assistindo, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos episódios e os outros conteúdos que fazemos. E aí, como vocês estão, meninas? Vocês acabaram de sair de um evento, um mega evento. Sim. Vivas. Obrigada pelo convite. Como outras convidadas já falaram, é mais difícil estar desse lado aqui. Fazer perguntas é muito mais fácil do que respondê-las. Mas sempre, né, eu gosto desses desafios. Então, convidei a Raquel, meio que vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa nossa experiência, primeira experiência com um evento corporativo. A gente traz muito a ideia de ter, né, trazido a Eloar para o nosso foco são os eventos científicos, mas a gente quer falar um pouquinho dessa primeira experiência que a gente teve de um evento grande, né, de grande porte, grande complexidade, em pouquíssimo tempo, que foi o que a gente teve para organizar. 4 meses para organizar um evento, né, para mais de 2.000 pessoas. Então, foi uma Vocês experiência... vejam, 4 meses para 2.000 pessoas aparecerem lá e saírem sorrindo no final, né? Então, foi bem gratificante. A gente vai falar com relação a isso durante o episódio, mas é trazer essa nossa experiência, tanto nos eventos científicos, e ver como ele pode facilmente ser aplicado no mundo corporativo e nos eventos corporativos, que é o que a gente quer trazer em foco também na Eloar. Boa. E você, Raquel? Tudo jóia? Foi bom? Foi bom pra você? A gente veio aqui quentinha ainda, né? Saindo de um evento, chegando aqui com cansaço, né? Mas prontas para começar os próximos que tem pela frente aí. Né? Foi uma experiência diferente do que a gente está acostumada. Na verdade, né? Eu já fiz alguns eventos corporativos, mas como prestadora de serviço, né? Não como empresa em si. Então, essa realmente foi uma experiência nova pra gente aí, que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, eu vou aproveitar esse gancho. Porque a Rica Conexão acaba trabalhando bastante com empresárias que estão decidindo saírem do eu empresária para o empresária, né? E você falou uma questão, assim, é diferente eu atuar como prestadora de serviços ou eu atuar com a minha empresa. Falem um pouco sobre essa mudança
E essa associação, né, Amanda? Você estava há meses aqui, acho que não deu um ano ainda de Eloá. Não. Você estava sozinha, trabalhando com eventos, Raquel estava sozinha, trabalhando com eventos, e aí, enfim, decidiram fazer esse movimento de união, né, de conexão, de elo, etc. Por qual motivo e o que mudou, né? É só trabalhar junto, uma do lado da outra, ou o que envolve mais, né? De novo, trabalhamos sozinhas, agora vocês têm uma equipe de 7 pessoas e, enfim, múltiplos eventos. Então, isso também é um sinal de que tem adesão do mercado para esse tipo de movimento de profissionalização e de ampliação de negócios, né? Quando a gente trabalha como prestadora de serviço, a tua responsabilidade é só sobre o teu serviço. A partir do momento que a gente está na função de donas da empresa, a gente é responsável, né? Nós duas somos responsáveis por toda a equipe, por todo o processo. Então, o cliente, quando ele vem, ele se sente, ele ou está contratando a Eloá, mas o primeiro contato dele com quem é? Comigo. Então, é a pessoa, é o ponto né? focal, né? É o foco que onde ele tá, onde eles veem aquela, eu tô contratando a Eloá, mas ele não tá contratando a empresa, ele contrata a pessoa, ele se identifica no momento da reunião, então ele grava aquele rosto, né, aquele nome, então é a Amanda e a Raquel. Então somos nós as pessoas que vão dar o suporte para ele, né, que vão estar sempre, na verdade a gente é responsável pelo serviço de todas as pessoas que estão ali trabalhando para a gente. Né? Porque se algo der errado, quem vai responder por aquilo somos nós. Então a responsabilidade é infinitamente maior, porque uma coisa é né, eu vou contratar e eu estou contratando outras pessoas. Então o trabalho delas, o meu trabalho depende do trabalho delas, depende da entrega delas. Então tudo tem que funcionar de uma forma organizada e a gente tem que liderar essas pessoas, né, de uma forma que tudo fique coeso, que a entrega seja perfeita, porque eu não consigo fazer nada sozinha. E aí até vou complementar com o que tu falou, porque essa mudança. A gente viu uma lacuna realmente no mercado de empresas da área de eventos científicos, né? Tem poucas empresas que atendem eventos científicos e que têm essa expertise. E foi sempre a nossa expertise, desde o início do nosso trabalho, a gente trabalha com eventos científicos. Então, num primeiro momento, vamos montar a Eloá com esse propósito, né, de trazer afim com a nossa experiência. A gente sabe como que é cada detalhe de um evento científico, como que é organizar e quais são as barreiras, né, quais são os desafios, o que é mais fácil. Para a gente, às vezes, é muito fácil de fazer, porque a gente já sabe, já tem experiência, e isso é muito bom para o nosso cliente, então é uma coisa que a gente passa para eles. E aí, para a gente voltar, eu falei, eu não queria voltar para o mercado para oferecer isso, eu queria voltar com força, né? Eu queria voltar, e para eu voltar com força, eu preciso de gente. Com algo ali organizado e direcionado para poder atender da melhor forma possível, né, os clientes nessa área. E geralmente os eventos científicos, eles precisam de muito tempo antes de organização. Então, a gente estava falando agora do Brasil Golf Summit que a gente acabou de organizar. É um evento corporativo, exige muito, mas é possível organizar em 4 meses. A gente conseguiu organizar, colocar de pé em 4 meses. Com certeza, faríamos ainda melhor se tivéssemos mais tempo. Mas, né, conseguimos botar de pé. Um evento científico eu não diria impossível, porque a gente, né, tudo é possível e nós, como organizadores de eventos, somos meio mágicas. Mas a gente é bem mais complexo organizar um evento científico com tão pouco tempo. No entanto, que nós já temos eventos em 2027 sendo preparados a partir de agora. Então, ele demanda um tempo muito maior de organização, de dedicação, né? O tempo, né, da empresa é um tempo diferente, por exemplo, da academia, que daí é quem normalmente adere aos eventos científicos, né? E aí falar sobre isso também é bacana para os empresários também fazerem seus movimentos de fazerem seus eventos, né? Eu vejo, né, que as empresas têm muito a compartilhar. É um outro tipo de conhecimento que a gente não vê daí na área científica justamente por causa do timing das coisas, né? O ritmo das coisas, enfim, tudo é bastante diferente. E mais empresas fazendo eventos como esse, enfim, contribuem para, de fato, o público também compreender, por exemplo, vocês falaram da questão do é possível, né?
Então, você consegue ter conhecimento atualizado, conexões verdadeiras, enfim, e que fomentem negócios, fomentem parcerias e tal, e que não sejam só em eventos científicos, né? Isso que eu queria, enfim, pontuar. E de eventos vocês entendem. E aí vocês façam um paralelo agora. O que um evento corporativo revela sobre a liderança de uma empresa? Que sinais esses eventos mostram que aquela empresa realmente entende a experiência do cliente ou está apenas fazendo um evento? Uma empresa que decidiu fazer um evento, seja para cliente, seja para público. Todos os eventos vêm com, a maioria dos clientes, eles vêm com um objetivo, né? Com um propósito. Então, eles têm uma visão de negócio. É claro que eu vou trazer por mim, mas assim, a maioria quer, no final, que o evento dê lucro. Pronto, não resultado financeiro. O resultado financeiro, ele é extremamente... É o principal objetivo de toda empresa. E aí, aquela coisa, não é... A gente não tá falando aqui, vai fazer lucro para ganhar dinheiro, para enfim, vou fazer o que... Não, pode até ser para reinvestir, para conseguir fomento para outras coisas, né? Então, não... Porque a gente se coloca tudo no mesmo limbo, fazer dinheiro ou fazer lucro por fazer. Não, é porque realmente não são... Por mais a gente até falar, porque não sou ONG, até as organizações, até as ONGs, elas precisam de lucro para poder sobreviver e para poder ajudar e atender o propósito delas. Então, em um primeiro momento, todas essas empresas, até o evento científico, eles querem um lucro para manter as sociedades. Então, são eventos que, para conseguir atender os associados, precisam fazer os eventos para que esses eventos se paguem, tenham um lucro e consigam manter a sociedade por mais um ano, para até o próximo evento. Então, em princípio, é isso. E aí, muitos dos clientes, até a questão da liderança é algo que a gente precisa trazer. Não é todo cliente que vem pronto. Exato. Com essa... Não, eu já sei como que é. Não, ele vem com essa ideia. Tipo, eu quero fazer um evento, eu quero ganhar dinheiro, para eu poder fazer isso, para eu poder ajudar essas pessoas e tal, mas como é... E aí eu acho que o evento vai resolver todos os meus problemas. E o evento, a gente fala que é construção, né? Então, esse primeiro evento que a gente fez do Brasil Gov é a primeira edição. Então, eles tinham aquela expectativa de muito público, mas... É um primeiro evento, então as pessoas, elas não apostam todas as fichas num primeiro evento. Elas querem saber, elas ficam, será que vale a pena? Será que não vale? Mas foi um evento muito bom, principalmente para os expositores, porque também tem isso, quantidade não é qualidade. Exatamente. Então, a qualidade do público que esteve lá presente foi muito bom e os expositores ficaram extremamente satisfeitos. Então, também é uma coisa que dá para agregar aí nessa questão da liderança, porque os promotores do evento tiveram essa visão, sabe? De trazer empresas boas, de trazer empresas de qualidade, o público de qualidade, tipo, por mais que foram menos pessoas, mas fecharam bons negócios, né? Eles saíram falando assim, a gente está muito feliz porque a gente teve pessoas de qualidade no evento. Então, né, se prepararam para aquilo ali. Não foi um público gigante, mas o público que teve ali trouxe o efeito que eles esperavam. Eram pessoas interessadas pelo produto, porque é isso, tem um monte de gente lá, mas o que volume. A pessoa vai ver é só para volume, a pessoa que tá ali vendendo, mostrando o serviço dela. E também tinha um nicho, né, bem específico. Então, era voltado para tecnologia, para governos. Então, isso também tinha um propósito forte, porque eles tinham um tema muito forte, né? Era bem específico, fechado, bem fechado. Exato. Isso mostra um pouco também que tem a questão de obter lucro normal. Até é curioso que no Brasil a gente precise, às vezes, debater ou explicar isso, né? Do tipo, o que é óbvio, mas o pessoal contesta o óbvio, do tipo, por que você empreende? Porque eu quero ganhar dinheiro. Opa, mas como assim? Não, como assim não? Como assim? Eu devolvo, né? Exatamente, as pessoas precisam sobreviver. É como que se a gente precisasse explicar, né? Porque eu falei isso, o primeiro propósito é ter lucro, mas eu expliquei para não ficar sim, claro. Dúbio de que a pessoa pensa só naquilo, né? E não é. E aqui vocês trouxeram uma evidência
de que não é a qualquer preço ou a qualquer Exato. custo, né, conseguir esse resultado financeiro, que muitos eventos, enfim, ou o senso comum pode entender que, não, o expositor vale qualquer um, né, o cara pagou o espaço, então ele está lá. E não, vocês mostraram que teve uma curadoria, que teve um interesse de trazer, né, expositores que tivessem aderência ou adesão ao público que o evento estava captando, né? E isso vem muito dos promotores, então da liderança deles, da visão deles. De eles buscarem essas pessoas, de eles irem conversar, mostrar o que seria o evento para, né, fazer as pessoas se interessarem em estar ali. Isso, porque nós como empresas organizadoras, a gente faz muito toda essa parte de administração, de operação, mas a gente precisa da ajuda dos promotores para para nos mostrar essa visão e a gente conseguir perceber qual que é o público que vai patrocinar, qual que é o público, né? A gente busca também os patrocinadores, mas é importante, é um trabalho em conjunto, né? E a essência disso, na verdade, é a visão, né? De conseguir propagar essa visão e trazer ela para a realidade no final, né? Vocês falaram ali em algum momento que que está promovendo, a empresa, né? Que o cliente em si, né? Isso, o cliente desejou fazer o seu evento e ele chega cheio de ideias e muita esperança e vai dar, e o pessoal, né? E não tem como e tal. E aí, obviamente, vem a realidade para mostrar o que daquelas ideias são viáveis e possíveis ou não, né? E aí a gente só consegue, por exemplo, com essa primeira edição completada. E certamente não foi sem percalços durante esses 4 meses, mas teve várias questões. Então, o aprendizado também que gera com um projeto que foi pensado e executado, e agora vocês vão provavelmente no final entender assim, o que funcionou, o que não funcionou, isso gera um aprendizado que é ímpar, na verdade, que não tem outro jeito de a gente conseguir, né, no final das contas. Sim, porque aquela coisa de a gente, não tá saindo de acordo com o que a gente imaginava. Isso funciona para evento corporativo, quanto para evento científico. Vamos adiar, mas aí você vai só adiando o problema porque o ideal realmente é fazer daquele jeito, e aí a gente vai ajustando, e pelo menos você já deixou sua marquinha ali, já deixou, né? O teu território tá marcado. Tu tem que ir contornando e fazendo da maneira que é possível fazer. Como às vezes o cliente ele chega com várias ideias que tu tem que botar na mesa ali e dizer, não, isso aqui não é possível fazer. Às vezes tu tem que trazer o cliente para a realidade. Porque ele sonha com algo, mas só que dentro daquele contexto ali que a gente tem, né, não é possível fazer. Então, assim, vamos começar devagar, vamos fazer menos. Que é outra função da nossa empresa, que é a de mostrar para ele o que dá e o que não dá, né? Exato, porque não é meio que ser o advogado do diabo. A gente tá lá para mostrar... Eu sempre falo que a comissão, ela é soberana nas decisões, né? Não sou eu, nem a Raquel, nem ninguém da nossa equipe que vai tomar a decisão do que fazer ou do que não fazer. Mas nós estamos ali justamente para mostrar o que funciona e o que não funciona. Pode ser que ele com eles ali para tentar tomar a melhor decisão. Pode ser que ele escolha o que não funciona. E aí ele ou vai aprender no amor ou na dor. Acontece isso, porque a gente tem a visão do negócio, a gente já sabe, a gente já aprendeu na dor também, a gente sabe as coisas que funcionam e que não funcionam, né? E, na maioria das vezes, a gente tem a grata surpresa de eles realmente, ok, vamos pelo caminho que vocês direcionaram, e no final nos agradecer por ainda bem que fomos para esse caminho. Então, vem funcionando bem, e isso é gratificante pra gente, pro nosso trabalho. Como é que vocês fazem para lidar com os perrengues de eventos? Porque, assim, nem todo mundo... Vocês concordam que nem todo mundo tem estrutura emocional, física, espiritual, sei lá, pra... E aquele senso de prontidão, que eu acho que é uma questão que meio que eu só vi, assim, de certa forma, em pessoas que, de alguma forma, né, lidam com o evento, ou, por exemplo, obviamente, né, na área da saúde, pessoal que atende emergência e tal. Acho que tem um paralelo mais ou menos parecido, né? Porque por mais que você planeje, por mais que você desenhe, combine, alinhe, marque, agende, né? Na hora, coisa, tipo... O botão não liga. Uma coisa assim, cara, mas eu testei há 10 minutos e ele não funciona. E aí? Como que é isso para vocês? E como vocês, como figuras de liderança, conseguem fazer o restante da equipe agir nessa prontidão que vocês têm
e nessa prontidão estruturada, vamos dizer assim, né? Porque não é assim sair perdendo a cabeça também, né? Isso é o que mais acontece, né? Uhum. Porque eu digo, em eventos a gente tem que ter um plano B, um plano C e assim vai. Tu tem que ir contornando as coisas, é aquela coisa que o público, às vezes, ele não vê metade, né? Metade não vê praticamente nada daquilo que acontece nos bastidores, né? Então, se não chegar nele, ótimo, né? A gente consegue resolver antes, sofre ali, corre, ajeita. Mas eu digo, imprevistos em evento é o que mais existe, né? Acontece. E a gente tenta. Eu falo que pode estar até. Nem sou eu que falo, as pessoas falam me vendo, né? Uhum. Porque apesar de eu ser ariana, colérica, quando eu consigo, assim, parecer, né, fim de demência. As pessoas olham e falam assim, abstrai. Tipo, tá pegando fogo e eu tô ali na plena, né, concentrada. Porque é isso, assim, se eu tenho fogo, quanto mais eu boto lenha, gasolina, maior vai ficar. Então, assim, eu vejo o que eu posso fazer, o que tá ao meu alcance. E a gente passa isso pra equipe. Uhum. É buscar a solução. É buscar a solução, não aumentar o problema. Então, eu olho um credenciamento que só vejo fila, né? Não consigo, tipo, como é que eu vou fazer aquilo ali? Cara, mantenha calma. Faz o seu trabalho, continua, que uma hora a fila vai acabar. Parece piegas, né? Tipo, simples, a solução. Mas é essa. Não tem, às vezes você vai atender, enfim, tem 10 atendimentos. E aí tem 2.000 pessoas para atender. Chegam muitas pessoas juntas. As pessoas vão ter que aguardar, porque faz parte do processo também, né? Não adianta querer, vamos liberar todo mundo, né? Já aconteceu. Então, assim, é manter a calma com qualquer coisa e ter a possibilidade, a gente procura, né, sempre ter, como a Raquel falou, ter o plano B, o plano C. Então, alguma coisa na parte de equipamentos. O nosso trabalho, ele é feito de fornecedores bons, que também faz parte dessa indicação, né? Uhum. Vai por aqui ou não vai por aqui. Muitas vezes o barato sai caro. Então, a gente indica muitos fornecedores. E não é assim, você pode fazer com o fornecedor que você quiser, mas eu tô te indicando esse porque eu sei do trabalho. Eu sei que se der alguma coisa errada, ele vai ter um ali debaixo da mesa para substituir. Ele vai ter um técnico bom, não vai ser um técnico que vai te responder de forma agressiva. Então, tem muitos detalhes envolvidos que às vezes bate no participante e o participante não entende por que aquilo aconteceu ou fica chateado por alguma coisa, né? Que a parte de áudio e vídeo, enfim, qualquer coisa que pode acontecer, segurança, limpeza, agiu de forma rude e é a empresa organizadora, né? Sim. Não é o segurança, não é a limpeza, não é o técnico do áudio e vídeo, não. É a empresa organizadora que organiza. As pessoas cobram, então, né? as pessoas cobram da gente. Né? Sim. E o que você, nesses momentos de eventos, né? Porque, de novo, vocês já tiveram um evento que foi 100%, não teve problema nenhum, depois vocês me falam, mas vão procurando aí no repertório. Eu acho que talvez tenham... talvez variações de complexidade ou de possibilidade de resolução do que acontece, mas eu acho que não acontecer nada, eu acho que... Sempre tem uma coisa em outra, né? Uns mais tranquilos, outros mais tensos, mas... Ontem o evento já 100% nada né? Ontem o evento já tinha acabado, mas eles ainda estavam gravando o último episódio do podcast, um fornecedor entrou atrás da onde estava o fio e pisou em cima e... desligou a energia do podcast. Já tinha acabado o evento, entendeu? Então, coisas assim... Olha, tá vendo? E aí... Vocês precisam da Eloá, porque é isso? Você vai segurar o coração no evento. Só ela, às vezes, no final. E nesse caso, que a gente fica de mãos atadas. Porque como é que eu vou imaginar que vai ter uma pessoa que vai fazer isso? Então, sabe? Não... Hello, Deus. Dá pra voltar um pouco ali? Só o que eu consigo fazer... Isso, o que eu consigo fazer é resolver. Então, tipo, na mesma hora que, caiu, é chamar a pessoa que resolve pra ir lá e ver o que aconteceu e resolver. Mas o problema já aconteceu. Né? A gente às vezes consegue evitar, mas outras acontece isso, não consegue evitar, só consegue resolver. Consertar, exato. Na liderança a gente tem algumas habilidades e aí tem, enfim, várias formas de organizar essas habilidades, digamos assim, essas competências. Vamos falar em competência que é um pouco mais amplo. Quando vocês falaram ali de fornecedores de qualidade ou de confiança, né? E falaram ali, eu me lembrei, ou me saltou aos olhos a questão assim, cara, tem um componente técnico da pessoa ser habilitada ou estar habilitada, ter conhecimento para resolver um problema, e tem uma parte que é ela ter a lucidez
mesmo que ela não saiba tanto, mas ela consegue ou ter a estabilidade emocional, ou a lucidez, ou leitura de realidade, que aí entra numa parte mais soft, uma parte mais hard, vamos dizer assim, né? E me pareceu, na fala de vocês, que a confiança que vocês geram, talvez até com a equipe seja assim também, ela não tem tanto a ver com uma parte hard e de papel, do tipo preto e branco, sabe, não sabe, faz ou não faz, tem, né, habilidade ou não. Tem mais a ver com essa parte um pouco mais soft, que é confiança, você sabe que pode contar com aquela pessoa, que ela não vai, na hora do aperto, ela vai sumir, vai pro banheiro e tal. É isso mesmo? Como que vocês veem esse equilíbrio, talvez, ou essa, não equilíbrio, mas essa composição de parte técnica e parte comportamental, e aí vocês podem levar isso para os fornecedores, para a equipe, para onde vocês trabalham aí no negócio? Eu acho que a parte comportamental, ela é muito, assim, tem que ser algo muito bem alinhado, porque é aquela coisa, né? Cada pessoa tem a sua personalidade. E a gente tem que saber levar aquilo para te tirar o melhor daquela pessoa, ou tu tentar passar para ela de uma forma, assim, tranquila, tu precisa melhorar nisso aqui, né? Que cada um tem o seu jeito de ser, e isso a gente não muda, né? Mas é o que a gente tem pessoas que trabalham com a gente há muito tempo, então, né? São pessoas de confiança, que a gente entrega um evento na mão, aquele setor na mão, e essa pessoa vai fazer e a gente não vai precisar falar nada, sabe? Então, assim, trabalhar com pessoas de confiança, que tu já tem ali trabalhando, também ajuda bastante. E aí também tem as pessoas novas, né? Que é o desafio da empresa, né? Que as pessoas novas vão chegando e a gente tem que entender essas pessoas, né? Passar as coisas como a gente espera, o que vem delas. Eu costumo dizer que o técnico e a parte comportamental, né, o software e Sim, hardware, como se você falou, eles juntam. precisam se complementar, porque eu preciso de uma pessoa com habilidade, principalmente em evento, com agilidade, né, uma pessoa curiosa, que funcione na pressão. Que também funcione exatamente na pressão, porque evento é pressão. Total. Às vezes no pré, quando a gente não tem muito tempo de organização ali, então, tanto no pré, mas durante o evento, todo o evento é sob pressão, né? Então, com certeza, essa parte de comportamento, de rapidez, de conseguir solucionar problemas, né? De forma rápida e pensar numa solução, e não deixar saber que tá acontecendo alguma coisa, mas vai passar. Então, a pessoa ela absorve aquilo e faz o que tem que ser feito. Se não conseguir fazer, pede ajuda, porque correr ou chorar não vai adiantar. Já chorei muito. Chora depois, deixa pra chorar depois. Chorar faz bem, é bom demais. Eu já chorei várias vezes. Acontece muito. Sob pressão, acontece muito, principalmente quando termina. Tu fala assim, agora eu entreguei. E então, mas no momento tem que fazer, chorando ou não chorando, tem que continuar fazendo, né? Tem que entregar o que as pessoas estão esperando ali, né? Tem que entregar, mas a gente fala muito dessa questão da agilidade. Eu vejo que é um diferencial de nós duas, porque a gente se complementa muito nisso, é que nós somos muito rápidas na entrega e isso faz a diferença para o cliente. Eu percebo que faz a diferença. Às vezes eu falo que eu educo mal o meu cliente, mas porque eu não consigo, às vezes não ponho limites, né? Responde a qualquer hora, a qualquer tempo. Em 2 minutos, quando leva 5, o cara estranha. Exato. Eu te perguntei faz 5 minutos. Exato, mas aí se ele fica brabo no dia que eu respondi com 5 minutos, eu falo pra ele, poxa, né? Tipo, eu tento explicar. Eu tenho milhas acumuladas. Eu tenho isso. Exatamente. Mas é porque eu como, né, aqui na RIC a gente fala muito sobre a experiência do cliente, eu vejo isso como uma experiência muito positiva, sabe? Verdade. Eu vejo como cliente, quando eu pergunto alguma coisa que eu queira comprar, ou que eu queira tirar uma dúvida, e quando a pessoa me responde rápido, eu vejo assim, gente, que sensacional. Inclusive, dentro de todos os fornecedores que a gente trabalhou, né, teve a VM, foi uma grata surpresa, a Grazi queria um depoimento, vou te dar um depoimento praticamente ao vivo. A VM, a gente nunca tinha trabalhado com eles. Eles fazem parte de estrutura, mas trabalharam no Brasil Golf Summit como parte de equipamentos, de áudio e vídeo. E foi maravilhoso, assim, 100% os equipamentos deles são muito bons. E a estrutura, os técnicos, e eles têm uma equipe muito enxuta dentro da empresa. Então, também com certeza a liderança deles é muito forte para conseguir entregar o resultado que eles entregaram, que foi positivo. Eu não tive nenhum problema com... Teve um problema de alinhamento, mas isso é
só backstage que sabe. As pessoas não sabem. Uhum. E eles entregaram algo muito bom. E aí, fico pensando, né? Todos os técnicos, tinha ali, eu acho que uns 10 técnicos. E um era de dentro da empresa, sabe? Praticamente todos Tudo de frio. fora fazendo a montagem. E depois entregando o evento com som, com áudio. Tudo funcionando bem. Então, eu vejo que é essencial esse trabalho que eles fazem com os técnicos. Provavelmente já estão acostumados a trabalhar juntos, é claro. Mas a Grazi em si, ela é comercial. E inclusive eu perguntei pra ela, mas qual que é o teu cargo? Qual que é a tua função, né? Quando terminou o evento dentro da empresa, que eu ainda não sei. Porque pra mim ela é atendimento. Faz o que precisa. Isso, ela ela faz exatamente o que eu faço. Então assim, se ela tá dormindo, ela não responde. Mas se ela tá acordada, ela vai responder qualquer hora. Pelo menos porque assim, ela já resolve aquele problema. Então se é uma dúvida, é pontual. Ela tá olhando o celular, ela já resolve, já responde. E isso facilita demais o nosso trabalho. Porque às vezes tem perguntas pontuais que a gente precisa dar o retorno pro cliente na hora. Na então, hora. Né? E aí a gente precisa rápida. do nosso fornecedor. Então o fornecedor que vai demorar ali um período inteiro para responder, acaba atrasando, sabe? É efeito em cadeia. Pode parecer que simples, mas eu posso responder, eu tô agora concentrada numa outra coisa. Mas aquela pergunta vai atrasando todas as outras demandas, sabe? Um detalhe atrasa todos os outros. Então, quando eu tenho um fornecedor assim, que consegue responder praticamente em tempo real, ajuda demais o nosso trabalho. E uma das primeiras coisas que a gente falou quando começou a trabalhar com eles foi isso, né? Uhum. Assim, cara, o atendimento deles é perfeito. Tu manda mensagem, tu recebe retorno. Porque tem alguns fornecedores que a gente acaba desistindo porque tu tem que implorar por um orçamento, tu tem que implorar por uma resposta, sabe? E daí tu tem que ficar dando desculpa pro cliente porque ele não te responde. Então, assim, eu acho que o atendimento é essencial para a gente continuar como empresa. E aí é o que a gente já falou, não tem como... já aconteceu, né? A gente pode falar de coisas, como você falou, de coisas... as coisas ruins que acontecem, os problemas que acontecem no evento. Já aconteceu problemas de a gente não conseguir resolver mesmo. De eu só olhar para o meu cliente e falar assim, 1000 perdões, desculpa. Não era essa entrega que eu gostaria de ter feito. Mas... principalmente em cidades que a gente não está acostumado a trabalhar, porque a gente faz eventos, organiza eventos no Brasil inteiro, não é só em Florianópolis. Então, a gente é diferente. Então, a gente faz reuniões, faz visita técnica, mas não pode garantir, né? A gente não tem como garantir que a entrega seja 100%. Eu posso garantir o meu, mas... E aí, eu tento garantir o meu e da minha equipe ali. A minha equipe, as pessoas que trabalham comigo e estão prestando esse serviço ali. Agora, dos fornecedores... às vezes, algumas vezes é aposta. Então, assim, a gente tá apostando no trabalho deles. Se eles não conseguem entregar, o evento fica prejudicado e a gente se prejudica também. Então, ainda bem que nós temos a sorte de ter clientes bons, muito bons, que são, tipo, até hoje, assim, são compreensíveis e eles entendem que isso pode acontecer, sabe? Mas é algo que me deixa... muito, muito, muito frustrada quando algo assim acontece e foge do meu controle, que eu digo assim, eu não tenho o que fazer. Não tenho plano B, nem C, nem D, nem E. Dessa vez eu não consigo ajudar. Só no próximo. Como é que vocês fizeram com a equipe, por exemplo, nessas situações mais drásticas? Em que a realidade mostrou a sua face mais obscura, digamos assim, a mais terrível e suja, e sei lá o que mais que a gente pode colocar nessa conta, né? Por quê? Imagine você, a pessoa tá lá, ela combinou, tava tudo certo, confirmou, a pessoa vem, o fornecedor vem, a coisa vai acontecer. E na hora, né, que é pra coisa realmente se materializar e acontecer, a pessoa não aparece, né, o fornecedor não aparece, ou qualquer coisa assim. Daí pra baixo, vocês pensem, né? Eu vou trazer um exemplo que talvez seja pra todo mundo e que é fácil de pensar. Pensa num casamento. O casamento é na vida, né? Assim, em geral, a gente casa, obviamente, pensando em permanecer, né? Algumas coisas mudam depois para muitas, né? Para algumas pessoas, mas enfim. E aí, sei lá, o que a gente pode dizer, dá bem errado? A igreja caiu. Não tem mais igreja. Chegou lá, estava saindo de casa, quando chegou lá, não tem mais igreja. Ou, enfim, não abriu a porta, ou sei lá. O DJ não veio. O bolo não chegou. O bolo chegou. Coisas realmente que tornam assim, cara, como é que eu vou fazer um casamento sem bolo? Sei lá, imagine aí.
como que vocês fazem isso daí? Eu queria ver que vocês trouxessem, né, a conduta de vocês como líderes junto da equipe quando isso acontece. Por quê? Isso não deixa de ser um repertório que passa a fazer parte da empresa e das pessoas que estão ali, né, construindo aquele negócio. E é um momento bastante crítico para ser explorado, para ser entendido e tal. Como que é? Com a equipe, eu quero dizer, né? Vocês aconteceu. Primeiro, a questão, você fala assim, não tem correr e não tem chorar. Então, segura. Pode chorar depois, pode chorar no banheiro, sei lá, mas não, né? Como é que vocês Eu fazem? vou usar um exemplo real. Isso, boa. Né? No último evento que a gente organizou de medicina de família em Manaus, o fornecedor de A e B, o pessoal que estava coquetel, almoço, não entregou o que deveria ter entregue. E no último dia, eles simplesmente não foram mais, né? Eles avisaram até que não iam, mas porque aconteceu... Sim. Então, eles fizeram o primeiro dia, fizeram o segundo dia já mal feito, e aí avisaram que não iria mais. E como eu falei, não tinha mais a oportunidade de a gente chamar outra pessoa ou outra empresa, porque não tinha estrutura, enfim. Então, a opção era... Aí é o que a gente estava falando antes, tá? Eu não tenho o plano A e B, teoricamente eu não tenho mais, não tem como chamar aqui, mas quais são as opções que eu posso dar para os participantes? Então, eu trago isso também para a equipe. Para a equipe ver quais são as... Tipo, Ajudar a pensar. Isso, ajudar a pensar. Eu não tenho essa opção mais, e a gente tem... E assim, o que a gente pode fazer no próximo evento, porque nesse eu já não consigo mais... O que a gente pode fazer? Fazer no próximo evento para que isso não ocorra mais. Um contrato diferenciado, né? Então, eu busco passar para a equipe o que a gente poderia ter feito diferente que a gente não fez e acabou acarretando naquilo ali. Entendi. No entanto, que a gente tem, como a equipe é bem próxima, a gente acabou que todas... meio que suportaram a dor, sabe? Tipo assim, elas... Todas viveram aquela dor e todo mundo meio que, né, focou naquilo junto, assim. Isso, junto, assim, se consolidaram com a coisa que deu errado, né? No final, a gente tava indo pro aeroporto e falando, tipo... Fazendo piada do fornecedor, tipo assim, nunca mais eu falo contigo, nunca mais a gente te chama, enfim. Então, a gente percebe que a nossa equipe tem isso, porque... elas vivenciam com a gente, né? Não é vida de Instagram, nem fake. Não é realidade, assim. A gente tá ali pra gente. Ontem também fizemos uma reunião, e vou falar em paralelo, a gente fez uma reunião que ela... individual com cada uma, assim, né? E aí a gente, né, passando pra elas sobre o carinho que a gente tem com os nossos clientes. E porque realmente cada evento que eu faço, eu penso como se fosse meu. E aí, a gente ontem fez uma reunião de alinhamento de um outro evento, de uma outra proposta, e uma dos membros da comissão, né? Ela olhou e falou assim, eu sei que isso não vai estar em contrato, porque não tem como estar em contrato, mas eu queria que vocês pegassem o nosso evento como se fosse de vocês, que vocês cuidassem dele como se fosse de vocês. Eu sei que não vai estar desse jeito no contrato, mas eu quero que vocês pensem que é um evento que ele não pode dar prejuízo. E eu falei pra ela assim, eu falei, eu realmente sei que isso não tá em contrato, mas você pode confiar que é o que a gente faz, entendeu? Então, a gente já fez muito disso, assim, a gente já, né, eu já ninei criança no colo pra pessoa estar lá, apresentar uma palestra. Então, a gente tem muito esse carinho com todos os promotores, com isso, e a gente puder ajudar a participante, enfim, com os nossos clientes, a gente faz isso, né? Então, a equipe percebe que é real, né? Ela percebe que a gente está ali se dedicando de forma genuína. E aí... Elas seguem no mesmo caminho, né? Com esse caminho, conquista, né? Tipo... Por isso que às vezes a gente fala assim, quando tá no meio dos eventos, principalmente no in loco, todo mundo sabe, eu falo assim, tá todo mundo no mesmo barco e a gente não pode afundar. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, ninguém solta a mão de ninguém, a gente tá ali, então se uma tiver com um problema maior, a outra puxa e ajuda para que, né, não tudo pode dê pular certo. do barco, então, e isso faz com que a gente tenha essa equipe boa, principalmente de pessoas que já estão trabalhando muito com a gente. Que torcem pela gente, que né? Torcem, exato. E quem tá as chegando... mais antigas, assim, a gente sente que elas têm um carinho, assim, que
faz a gente querer sempre fazer o melhor por elas também. Vocês acham que isso que vocês falaram, que às vezes até é difícil de nominar ou de descrever, porque é muito sutil, ao mesmo tempo é muito forte, tanto mais sutil, né, quanto mais forte, enfim. Vocês acham que isso é talvez o que esteja por trás do que faz um evento ser memorável? É isso que faz... Porque é isso, né? Um evento tem várias coisas, digamos assim, né? Tem a própria estrutura, infraestrutura, energia, computador, etc., mas tem a vibe, né? Tem a alma do evento, que daí de novo, é uma coisa muito sutil, mas talvez que seja mais, que envolva muito mais, né? Então, temas, palestrantes, ritmo, interação, etc. É isso que vai criar a ocasião para a pessoa, para o participante ter uma excelente experiência, para o promotor do evento estar satisfeito, para os fornecedores conseguirem fazer um bom trabalho e se alinharem, né? O que faz esse evento ser memorável, assim, se vocês pudessem nominar? Não sei se tem a ver com essa parte que vocês falaram agora, dessa união de time e dessa vibe que talvez a gente não veja em outras empresas, ou veja muito pouco, né? Daí a gente tem a questão do transacional também, né? Tem muita empresa que acaba trabalhando numa coisa bem... vou falar muito baixa, digamos assim, do tipo, não, eu tô aqui por quê? Porque estão me pagando. Você fez isso por quê? Porque estão me pagando. Entra um pouco na questão do lucro, não tem nenhum problema ser pelo pagamento, mas a gente sabe que tem coisas a mais. A gente tem, o problema é a direção, para onde a gente está olhando. A gente está olhando, né, para entregar uma boa experiência. E, obviamente, a gente vai ser bem pago por isso, todo mundo quer. Ou a gente só quer resolver o troco e ferre-se o resto, foda-se o resto, né? Vai. Eu acho que, assim, a equipe em si, a equipe estando entrosada, tipo, todo mundo pensando na mesma linha, isso conta muito, sim, para uma excelente entrega. E um evento, assim, para que esse evento seja lembrado, eu acho que o participante é o foco principal. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir bem naquele ambiente, porque é ele que vai sair falando do teu evento. Vira o boca ouvido. Né? Exatamente. Com as redes sociais hoje, é ele que vai postar, é ele que vai falar bem. Então... para mim, ao meu ver, o foco sempre, o participante tem que ser... Diferente do promotor, o participante, ele é ao contrário, né? O participante, ele paga para estar ali. Exato. Então, ele precisa... A experiência dele não é só quando ele chega no evento. A experiência vai desde o momento onde ele faz a inscrição. Foi fácil fazer inscrição? Foi fácil, antes de fazer inscrição, você entrou em contato com a empresa organizadora ou, enfim, com o promotor para tirar algumas dúvidas. Essas dúvidas foram resolvidas e sanadas a tempo que você considera que estava ok, né? Então, ali já começa a experiência dele. O acolhimento, né? O acolhimento desde o pré-evento. Precisa ser acolhida para ela ter uma boa experiência. Desde o momento que ele descobre aquele evento e sente vontade de ir naquele evento, é o que a gente fala sobre a jornada. E a experiência memorável, ela não acontece só no evento, então ela já acontece desde aí. Aí eu vou fazer minha inscrição. Nossa, eu fiz a minha inscrição da forma mais fácil possível. No site entrei, consegui fazer, não tive problema, sabe? Não foi difícil. Então, ótimo, pronto, tô inscrito. No período de eu me inscrever até o momento que acontece o evento. Por exemplo, no evento que a gente vai fazer de medicina de família em Porto Alegre ano que vem, nós já temos praticamente 500 inscritos 15 mais meses, de um ano antes, né? Ano antes. Então, qual é a experiência que a gente vai entregar para esse inscrito até o momento do evento? Quais são as informações que ele vai receber? Quais são as interações que ele pode fazer? Uhum. Uma coisa que a gente gosta muito desse cliente de medicina de família é que os participantes fazem parte da programação científica, ou seja, a grade ela não é construída, ela é construída pelos próprios participantes. Então, eu tenho uma atividade... Eu vou eles lá... propõem atividades para o evento, Eles né? propõem as atividades, então eles sabem assim, eu posso estar lá falando, participando de uma roda de conversa, sabe? Ou de uma mesa redonda para trazer um tema que eu acho importante dentro da minha cidade, dentro do meu estado. Isso é uma experiência sensacional para eles. E até mesmo a questão de temas, assim. Então, eu sou um médico de família. E isso pode funcionar para qualquer empresa. Eu tô na área de tecnologia, sou um servidor público. Quais são as dificuldades que eu tenho? Então, eu gostaria de saber sobre essas dúvidas ou, né, esses temas. Então, eu tenho a chance de entrar em contato com a empresa organizadora ou com o promotor e passar o que eu
que eu gostaria de assistir? E aí é o importante das edições também, de fazer um feedback agora, pós-evento, e perguntar o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente pode melhorar, quais são as pessoas que a gente pode trazer num próximo evento, o que você gostaria de escutar. Então, tudo isso vai tornando um evento memorável. E no período do evento, eu vejo também que a gente estava muito acostumado com palestra de, né, vamos fazer uma mesa redonda, 20 minutos, a pessoa ia lá, escutava aquilo ali, e pegava o livrinho, anotava tudo e ia para casa. E hoje em dia as pessoas não querem mais isso, né? Um dos pontos que eu ia trazer para o participante, quando vai a um evento, ele não quer só a parte teórica, ele quer o networking, ele quer... quando o contato com as pessoas, isso, né? Quando Conhecer é sociedade, novas. então, porque ele sabe que quem vai estar lá é uma pessoa similar a ele, digamos assim, porque tá na mesma especialidade, então ele quer conhecer, ele quer, um momento uma de troca, congregar, né? Isso, de congregar, de fazer. Então, assim, a gente sempre, nos eventos científicos, sempre tem a parte social, porque a parte social, pro participante, faz total diferença, porque ali é o momento onde ele vai falar, ó, as dificuldades dele, o que ele tá passando na cidade dele, vai descobrir o que as pessoas estão passando nas suas, vai ter essa troca, né? Então, a gente também, o promotor costuma investir nessa parte social por isso, porque traz algo diferente, né? É algo que é uma ocasião que é propícia para esse tipo de vínculo que não acontece numa cadeira lá, ouvindo palestra. E hoje, nesses eventos, antes a gente não tinha, hoje a gente tinha um mínimo, né? Mas hoje a gente tem vários lounges para as pessoas descansarem, porque elas não vão lá ficar 8 horas só escutando palestra. Então, se elas quiserem descansar, ficar nos seus celulares, carregar celular, tem a parte de um coworking, onde as pessoas podem botar seus computadores, trabalhar, fazer reuniões. A parte própria da programação científica, que eu acho que não só palestra, eu vou tentar fazer com que as pessoas interajam cada vez mais, sabe? De fazer roda de conversa onde o participante possa estar ali também colocando as suas dificuldades e participando. Eu acho que tudo isso torna um evento diferenciado. E de sempre trazer algo cultural da cidade, sede do evento, para dentro do evento também, né? Tipo, a gente fez o evento em Manaus, então, assim, uma das coisas que a comissão logo falou assim, a gente queria um redário, né? Que é algo que lá é muito forte. Então, a gente construiu um ambiente com redes e foi sucesso no evento, porque as pessoas deitavam ali, né? Como agora vai ter no Rio Grande do Sul, já tem outra coisa na manga para ser feito lá, que é uma coisa regional. Então, isso também é meio que um carinho pela cidade, né? Que está acontecendo o evento. Falem um pouco sobre, agora a partir do ponto de vista e do círculo ali da Eloar, né? Por ser uma empresa de eventos, vocês têm particularidades, têm especificidades do negócio. Então, vocês têm que ter uma equipe perene ou permanente, que é aquela que sustenta toda a empresa na existência dela, mas vocês têm também pessoas que se aproximam quando o evento chega, se afastam quando o evento acaba, depois chegam no próximo, tem esse movimento de crescimento de equipe e redução, digamos assim, para a própria viabilidade do negócio, né? E como que isso pode também ser uma coisa bacana para, eventualmente, alguns negócios que estão nos assistindo, que queiram crescer e não saibam como, pode ser uma forma, né, de você trabalhar não com uma equipe permanente muito grande, porque isso onera, né, o resultado financeiro e às vezes inviabiliza de fato, mas tem outras formas de fazer, né? E isso é um dos aspectos, né? O outro é realmente a decisão que vocês tiveram de, trabalhando isoladamente, Amanda e Raquel, amigas, tomando vinho e tal, assim, quem sabe se a gente, ao invés de tomar vinho, passe a tomar café mais frequentemente juntas, né? E passe para o dia a dia. Além de serem família também, porque, enfim, né, são comadres no final das contas. Mas digam como que foi esse movimento operacional até da Eloar, para, quem sabe, inspirar aí o pessoal a crescer os seus negócios. Então, o que acontecia? Eu tava já saindo, né, desse ramo de eventos, eu disse que eu não queria mais fazer eventos. Pausa dramática. Como assim? Porque... Ela falou de excelência e eventos até agora, e ela não quer fazer mais isso. Porque eu queria vir forte para a Rica Conexão e fazer essa parte, trabalhar com consultoria na área de experiência do cliente, porque eu também eu vejo ainda uma lacuna de mercado onde as pessoas não sabem o que é a experiência do cliente. Então, não sabem qual que é a função e o quanto isso pode ter de retorno. Então, toda empresa quer lucro, mas ela não quer investir em experiência do cliente. E experiência do cliente te dá lucro.
Então, em resumo, é isso. E pronto, acabamos. Se você entender e interiorizar isso, sua vida vai mudar, com certeza. Então, eu tinha muito essa vontade e tenho ainda, porque ainda estou, né? Tenho as 2 empresas, estou na Rica Conexão, de ensinar as pessoas a investir na experiência do cliente. Mas, então não estava mais fazendo evento, mas veio esse cliente que eu já trabalhei na época em outra empresa de eventos como coordenadora, e eu prestava serviço para eles, é meio que realmente a Amanda era o foco ali e conduzia todo o evento. E eles perguntaram, tu não tá mais organizando eventos? E ao invés de eu responder não, eu respondi, depende. Então, eles falaram, quem sabe você faz o evento, organiza de novo, volta, você entende a nossa sociedade, tá aí a experiência do cliente. Eu entendia eles como pessoas, como seres humanos, não como números, né? Não como uma empresa. Então, essa fazia toda a diferença, onde eles buscaram outras empresas e não conseguiram encontrar aquilo que eles tinham dentro da Oceano Eventos, na época que a gente trabalhava lá dentro. A Raquel também trabalhava, foi lá onde nós nos conhecemos. E aí, eu falei, então, topo o desafio, vamos fazer. E aí, obviamente, uma empresa sem caixa, ela não consegue investir, ela não consegue evoluir, é muito difícil. Então, você precisa ter clientes, botar dinheiro no caixa para poder expandir. E é o desafio de todo mundo, né? Porque se a gente soubesse o caminho, todo mundo já estava perfeito, já estava fazendo. Só que a minha visão, que eu vejo que fez a diferença, foi que quando essa empresa chegou, eu não pensei, eu vou pegar o lucro e vou fazer uma viagem com a minha família, ou vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo das outras vezes. Não, eu peguei assim, eu vou pegar esse lucro e vou investir na empresa. De que forma que eu posso investir na empresa? Porque se for para voltar, eu quero voltar com força, eu quero voltar diferente, eu quero voltar com um nome mais forte, e aí eu quero voltar com uma outra visão, eu quero voltar com visão de negócio mesmo. Com um propósito, né? Com um propósito mesmo, e eu quero, eu sei, a gente sabe como que é a questão dos eventos, como você falou agora, da equipe, o quanto custa, e aí para manter uma equipe boa, eu preciso ter muitos eventos durante o ano. Se eu tiver 1 ou 2 eventos, eu quebro. Então, e aí, para eu poder expandir, vamos dizer assim, né? Para eu poder crescer, crescer a equipe, eu preciso crescer em número de eventos. E aí, para eu crescer em número de eventos, eu preciso ter uma estrutura sólida. Então, foi nesse estudo, nessa equação, eu e a Raquel, a gente trabalhando em outras empresas, prestando serviço para outras empresas, a gente via as dificuldades das outras empresas. Sim. E muitas coisas que batiam de frente com o outro, porque assim, divisão mesmo. Uhum. Então, assim, tem muitas empresas que são aquela familiar, ou tem uma visão de negócio diferente, ou não querem expandir, ou não pensam no negócio a longo prazo. Então, quando eu convidei a Raquel, eu pensei assim, a gente tem muito parecido, a gente quer muitas coisas, a gente quer avançar, a gente quer evoluir, a gente quer ganhar mais, a gente, enfim, quer fazer mais eventos e quer profissionalizar. Então, eu falei e isso eu acho que eu deixei bem claro pra ela, assim, de tipo, Raquel, eu não quero mais brincar de casinha, eu quero realmente fazer uma empresa decolar e conseguir, então eu quero saber se tu tá comigo. Pra isso, a gente vai precisar investir. Então, eu acho que isso que mudou tudo, porque é como se eu até, tipo, eu descapitalizei o meu caixa, vamos dizer assim, pra fazer um lançamento da empresa, pra fazer a marca, pra ter social media, pra desenvolver isso aí, e tipo, o caixa vai ficar vazio, ok, mas esse investimento que eu fiz vai trazer muitos outros eventos. E foi por isso que em menos de um ano da empresa, a gente, de um evento, a gente tá com 7, fechou o 8º, acho que ontem, em menos de um ano do evento. Então, é muito rápido, né? Sim. E aí, o convite veio assim, porque, como que eu e a Raquel somos 2 líderes, então a gente sabe, a operação a gente sabe fazer, as 2 sabem fazer muito bem feitos e a gente se complementa. Então, tem o mesmo timing, digamos assim. E eu falei, por que não, né? Pra que vai prestar serviço, se ela é extremamente competente, vai prestar serviço para uma concorrente minha, querendo ou não, tem espaço para todo mundo, mas não deixa de ser. Né? Se eu posso trazer ela para o meu lado e nós 2 ganharmos. E aí, se eu vou crescer, eu posso ir para um evento. A gente pode até ter eventos ao mesmo tempo.
eu toco um, ela toca outro. Então, Sim. foi mais nessa ideia, assim, né? Que nós duas, com a força que a gente tem, com o que a gente sabe operacionalmente, a gente poderia Fazer não, a mais gente pode juntas, fazer né? muito mais juntas do que separados. Que Legal. como na teoria dizem que sócios, cada um tem que ter uma habilidade distinta, né? É. E a gente dizia, só que a nossa habilidade, ela é a mesma. Mas não é isso que impede de a gente seguir em frente e buscar as outras habilidades nas outras pessoas que estão com a gente. É o que a gente está fazendo. Então, a gente Legal. busca, a gente tem muitas habilidades em comum, realmente não é. E aí, até pegando referência de Inclusive o signo. Isso. Inclusive quase o mesmo dia de nascimento. Pegando a referência de outras empresárias, a maioria diz pra mim, não faz isso, continua sozinha, tua empresa tá boa, pra que tu vai pegar sócia? E a gente sabe, né, nós duas Sim, também, sim. que eu vejo assim, cara, pra que eu vou crescer sozinho? Eu acho que a gente cresce muito melhor, a gente se desenvolve muito É que melhor uma pessoa juntos. puxa a outra, né? Se Isso. tu tem uma pessoa para dividir, para trocar ideia, se, eu tô pensando assim, eu tô pensando assado, né? Tu troca ideia ali, tu acha uma ideia em comum para coisa fluir. Eu acho que é bom tu ter com quem contar, do que tu ter que tomar todas as decisões sozinha. Carregar sozinho. Exatamente. É o que a gente pensou, e aí, é claro, tipo, o que a gente não tem, de nós, a gente vai pagar pra alguém fazer pra gente. Claro. E ontem a gente conversou com todas as meninas da equipe, uma a uma, passamos assim, as coisas que estão funcionando, as coisas que não estão funcionando, e assim, e colocar para elas também o pensamento a longo prazo, né? Porque um crescimento dentro de uma empresa que tá em ascensão, ele também vai ser em escadinha. Então, hoje tu pode fazer um evento que vai te render muito mais dinheiro no agora, mas não vai te render tanto dinheiro a longo prazo no ano inteiro. Então, é isso que a gente também passa para a equipe, para a gente estar alinhados e juntas nesse propósito, que é quanto mais eventos eu tenho, mais você ganha, a gente vai conseguindo crescer juntos, né? E aí é isso que a gente quer passar para a equipe. E até passar para elas também, assim, que agora a gente está do outro lado, né? Porque a gente sempre teve uma relação de parceria, de amizade, né? Fazia um evento junto aqui, outro ali, porque são pessoas que já trabalham com a gente, assim, um bom tempo. Então, assim, mostrar que a gente está do outro lado. Agora é uma empresa, a gente tem conta para pagar, a gente, né? Para elas entenderem todo o processo, assim, né? E seguir junto com a gente ali. É porque a equipe, às vezes, faz essa... né? A gente já foi funcionário, então a gente meio que faz aquela... mas eu tô ganhando pouco, mas eu tô... porque ela ganha uma fortuna para organizar um evento, mas não faz a conta de quanto se gasta, sai de no quanto mês. sai no mês para pagar toda a estrutura. Então, né? E ao mesmo tempo, então, e deixar claro que até nessa parte eu quero que tu termine o episódio falando um pouquinho, que pra gente é a maior dificuldade, é a questão da liderança de a gente conseguir separar, porque querendo ou não, eu não quero ser snob ao ponto de, tipo, eu sou a dona e vocês são as funcionárias. Então, mas existe uma hierarquia. Então, as pessoas precisam saber que existe uma hierarquia. E a última palavra, normalmente vai ser a nossa. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer deixar elas confortáveis em trazer o problema. Porque se eu não deixar o funcionário, o colaborador a trazer o problema, eu não consigo, ele só vai aumentar o problema. Porque daí ele vai falar pro funcionário do lado, ele vai mandar uma mensagem pro outro do outro. E aí... Todo mundo sabe, menos a pessoa que deveria saber, exato. E vai resolver então, de fato. ontem a gente deixou claro isso, assim. Que a gente está aberta para o que elas precisarem perguntar, não importa se a gente reclamar, vai concordar falar, ou não vai sabe? concordar. Né? Que a gente está ali para ouvir e tentar resolver da melhor forma. Não tem que ter medo. Então, essa parte de liderança que é algo que a gente tem que construir, que é difícil, não é fácil. Mas vocês vão bem nisso, assim, né? Eu vejo vocês em campo, né? Assim, de dentro, de fora, de lado, de todos os lados, né? A gente, enfim, amigas também, por aqui e tal. Mas sabe que agora a guerra virou moda de novo, na verdade, o que está acontecendo, né? Mas o que eu quero dizer, assim, tem fundamento aqui que eu vou dizer. Mas todo o conhecimento e toda a execução e tudo que se vê em empresa tem uma única origem, que é o que existia antes das empresas existirem. Então, existia vida antes de empresa. Nem sempre as empresas existiram como tal, né? Como hoje. E muito daí, de novo, do que se faz tem a ver ou tem a sua origem, a sua semente lá atrás, ou nas instituições religiosas, nas instituições de guerra, né? De militares, enfim, das nações e tudo mais, dos impérios, etc. Sim. Moral da história.
vamos comparar um evento a um campo de batalha. Então, assim, tem o general, tem o sargento, cada um tem o seu papel e sabe também a sua responsabilidade. E ele acaba tendo a noção, e eles constroem a noção junto de até onde eu vou e tudo o que eu tenho que reportar ou não, até onde eu tenho autonomia para fazer ou não. E eu entendo, eu vejo que vocês deixam isso claro e vocês não viram as costas para o problema quando ele aparece. E outra coisa que é o senso de realidade, que eu acho que é uma coisa que vocês até criam bastante, que é a questão da... falar sobre o problema ou não falar sobre ele não vai fazer com que ele desapareça. Então, assim, se tem problema, cara, vamos olhar para ele, né, juntos. Resolver. Melhor olhar Eliminar. juntos do que tentar, né, esconder por debaixo do tapete. Então, e vejo que vocês vão muito bem. Isso que vocês têm trazido, né, do cuidado, até essa inclinação que vocês têm para cuidar das pessoas e de como elas vão perceber essa mudança de posição de vocês, já demonstra, enfim, uma liderança que quer ser grande, mas quer ser nobre, né? Quer ter bons valores, quer ser lúcida, quer continuar nesse movimento. Então, daqui a quem sabe a gente combina um novo episódio, daqui a um tempo, vocês darem um nome para a liderança que vocês exercem, não é assim? A liderança é minha, eu posso dar o nome que eu quiser, não é assim? E aí vocês podem, enfim, né? E outra coisa que eu queria destacar é a questão que você falou, né, Amanda, dos clientes, assim, não adianta. A Eloá estava com um cliente e passou para 7. Mas se ela perde os clientes que ela já teve, ela vai continuar empatada no 7. Então, assim, como que ela faz para ir de 7 para 14, para 21 e assim vai? Entregando uma boa experiência, excelência, cuidado, profissionalismo e tal. E aí, assim, os clientes que chegam não vão embora. E os novos chegam porque também querem partilhar daquilo, né? Então, é muito bacana, assim. Estamos encerrando, gurias. E aí, eu vou passar para vocês darem a mensagem final, talvez de sonhos pessoais, porque eu acho que a gente não trabalhou tanto isso, né? Falamos de operação, falamos de negócio, de crescimento de negócio, mas talvez, né, que a Amanda e a Raquel aqui nessa situação. E também, onde que o pessoal acha vocês? No Instagram? É o principal canal? Correção? Falem aí. O principal canal é o Instagram, mas a gente também tá no LinkedIn, no YouTube. Estamos agora começando as redes, mas o Instagram tá forte aí, com a nossa social media ali fazendo, nos acompanhando. @eloareventos em todas as mídias. Sonhos pessoais. Eu tenho vários. Um dos sonhos lá que eu tenho até o caminho da última mentoria que eu fiz é ter pelo menos 2 empresas de sucesso. Então, aqui eu já estou com a Eloá, tá no caminho, e a Rica Conexão. E profissionalmente, eu realmente penso muito em crescer com a empresa e fazer buscar coisas diferentes, né? Eu falo para a Raquel que eu tenho vontade de viajar bastante, tanto para dentro do Brasil quanto para fora, para trazer inovação e novidades para dentro dos eventos corporativos e científicos. Então, eu tenho às vezes ela fala de sonha, né? Sonho em poder investir e a gente poder viajar juntas e buscar o que tem de novo no mercado, referências lá fora, que eu não tive a oportunidade de fazer isso quando eu trabalhava em outras empresas e nem via essa visão nas pessoas proprietárias, sabe? Então, assim, eu tenho muito disso, assim, cara, a gente precisa participar desses eventos, tá envolvida, o tal do networking, né? E não é networking só por networking. Só pra colecionar contatinhos. Isso, não, é networking com propósito mesmo. O que eu tô indo lá para buscar experiências melhores para os meus clientes e principalmente para os participantes dos meus clientes, que é o que eles querem. Então, isso é um sonho que eu tenho muito mesmo. Isso, assim, o sonho é fazer a nossa empresa crescer, se consolidar, tipo, conseguir manter clientes, que eu acho que isso é bem importante, né? Porque se uma empresa, ela mantém um cliente, é porque tu tá fazendo um bom trabalho, né? Um dos nossos principais clientes já nos trouxeram 3 outros. Então, assim, a pessoa sentiu e viveu aquele evento e ela veio porque ela viu que a gente estava fazendo um bom trabalho. E a gente vai subindo cada degrauzinho aí para lá na frente nossa empresa for ser referência, principalmente nos científicos. Show. Agora que o papo tá ficando melhor ainda, a gente vai acabar, mas faz parte. Fica o gostinho, né, para acompanhar depois nas redes sociais aí.
Siga a gente também aqui no @ricaconexão, tanto no Instagram quanto no Spotify, aqui no YouTube, que você já tá. E assim, né, aquela coisa, as ideias nos inspiram demais, exemplos nos inspiram demais, mas só a ação é que vai, de fato, transformar a realidade que você tem hoje. O que você vai aplicar a partir de agora? Conta pra gente aqui nos comentários.